Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andressa falando, tô morrendo de saudade, tá bom? Hoje nós iremos revisar o conteúdo, irei corrigir também as atividades que eu passei para vocês, tá bom? Então, nós finalizamos o capítulo, hoje será uma aula de revisão. Vamos lá, então acompanhe comigo no livro. Eu vou falar sobre a questão dos exercícios, gente. Vou corrigir os exercícios com vocês, comentar o conteúdo também. E através também dos outros links que eu disponibilizei para vocês, do material que eu disponibilizei para vocês, vocês vão conseguir resolver, que eu vou disponibilizar umas questões de revisão para vocês me entregarem na próxima semana, tá bom? Então, com essa videoaula, mais os materiais que você já tem acesso, que eu disponibilizei ao longo dessas 2 semanas passadas, você vai conseguir resolver as questões. E, logicamente, estou à disposição para qualquer dúvida. Então, vamos lá. As outras atividades eu já corrigi. Então, o que ficou faltando foi a página 416, 417, 423 e 424. São essas 4 páginas que eu irei corrigir com vocês e comentar e revisar o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Página 416, perdão. Questão 1. O que são as chamadas pirâmides etárias? Gente, o que são chamadas pirâmides etárias? São gráficos que representam características da população, né? No caso assim, divididos em faixas etárias e divididos em sexo, como feminino e masculino, e as faixas etárias como jovens, adultos e idosos. Então, ou seja, são gráficos que representam a quantidade de habitantes de uma determinada região, de um país, divididos por sexo e por faixa etária. O sexo feminino e masculino, e as faixas etárias são o quê? Jovens, adultos e idosos, tá bom? Questão 2, vamos lá. Leia as manchetes. Mundo terá 2 bilhões de idosos em 2050. OMS diz que envelhecer bem deve ser prioridade global. Segunda reportagem. Número de crianças no Brasil cai e sobe de idosos, afirma o IBGE. Letra A. O que as manchetes acima destacam? O que as manchetes acima destacam, gente? O crescimento do quê? De jovens? Não, o crescimento da base, o crescimento dos idosos, tá? No caso, que seria o ápice da pirâmide, o crescimento dos idosos. Letra B. De acordo com a manchete sobre o Brasil e a observação do gráfico da página 410, nosso país está apresentando algo semelhante ou diferente à média anual? O que vocês acham? Então, basicamente, gente, o Brasil ele segue o mesmo caminho de média mundial em relação à pirâmide etária, tá bom? Ocorrendo o quê? Nos últimos tempos, há o quê? Um crescimento na população idosa e uma baixa taxa de natalidade, ou seja, o nascimento das crianças. Gerando o que, gente? De uma forma que a população brasileira vem envelhecendo aos poucos, porque os idosos estão vivendo mais e tem aquela questão da quantidade de taxa de natalidade. As famílias brasileiras não estão tendo tantos filhos como antigamente. Então, havendo o quê? Um controle. Tranquilo? Na letra C, vamos lá, gente. Com base na resposta da questão anterior, tá? Explique quais fatores têm provocado esse panorama atual da população brasileira e mundial. Comente as consequências que seria essa inversão etária poderiam nos representar, né? Pode representar. Gente, basicamente, eu tô aqui acompanhando um livro para vocês verem. Esse panorama é decorrente à queda na taxa de natalidade em razão de vários fatores. Por exemplo, fatores o quê? Fatores socioeconômicos, que representam uma maior expectativa de vida, tá bom? Fatores também, vocês podem citar na questão também de fatores da diminuição de trabalho, a expectativa de vida, os gastos da família, a questão da taxa de natalidade sobre as famílias, que elas não têm tantos filhos quanto antigamente, sabe? Uma família não tem... Vocês podem ter, assim, um avô que tem, assim, 10, 12 filhos. Hoje não tem mais, isso é muito raro acontecer isso. Então, você teve aquele controle populacional, tá bom? Questão 3, vamos lá, gente.
Associe as pirâmides etárias às características correspondentes, tá? Letra A, população mais jovem. Letra B, população em processo de envelhecimento. Letra C, populações envelhecidas. Vamos lá. Primeiro quadradinho. A pirâmide etária apresenta a base muito estreita, ou seja, reduzida na proporção de crianças e jovens decorrente da baixa taxa de natalidade. Qual seria isso? Seria C, gente, populações o quê? Envelhecidas, tá bom? O ápice da pirâmide, gente. O ápice da pirâmide tem se ampliado gradativamente em razão da diminuição de natalidade, nascimento de crianças, gente, e do aumento da expectativa de vida e da população idosa. Então, o que? Letra B, pessoas em o quê? Processo de envelhecimento. E a última, a base mais larga, indica a elevada taxa de natalidade. A gente sempre base, corpo e ápice. A base sempre são os nascimentos, a taxa de natalidade. O ápice é o quê? A taxa de mortalidade, as pessoas mais velhas, mais idosas, tá bom? E o corpo é os adultos, jovens adultos, tá? Então, a última é a letra A, a população mais jovem, tá? Lá, quando a gente fala em pirâmide etária, não tem falando sobre crianças. Essa criança não. É a população mais jovem. Então, quando você fala população mais jovem, se refere-se a criança, taxa de natalidade, isso até os 14 anos, tá bom? Letra 4. Questão 4. Observe abaixo a bandeira de alguns países. Tem o quê? Da Alemanha, Japão, Itália, Suécia e França, tá? Segundo o texto da página 413, o que os países representados por suas bandeiras têm em comum? O que esses países têm em comum, gente? Eles possuem o quê? Elevados o quê? Números de idosos. É um país velho, é um país que tem uma baixíssima taxa de natalidade e mantém a qualidade de vida e mantém o quê? O envelhecimento se torna lento. Então, assim, tem uma maior taxa de idosos, população idosa. Tranquilo até aqui? Gente, eu passei um trabalho para vocês sobre aquecimento populacional. Vejo que tinha algumas pessoas com dúvida. Então, assim, quando o trabalho basicamente se refere, gente, à origem, o que aconteceu em cada fase do processo de crescimento populacional, quais foram os fatores marcantes do crescimento populacional, tá bom? Basicamente é sobre isso. Vamos dar continuidade, gente, na página quê? Agora vamos falar sobre questão de mobilidade. Na página 423, foi o último exercício que eu passei para vocês. Vamos lá. De acordo com o que foi estudado sobre mobilidade da população mundial, explica os seguintes tipos de migrações. Vamos lá, gente. O que são as migrações internas? São quando o quê? São quando os deslocamentos ocorrem o quê? No interior, no mesmo território de um país. Então, assim, no interior desse território, a pessoa sai do Nordeste, vai para o Sudeste, sai do Sudeste, vai para o Centro-Oeste, sai do Centro-Oeste, vai para o Norte, vai para o Sul. Isso são migrações internas. As pessoas não ultrapassam as barreiras do nosso país, tá? Então, isso é denominado migrações internas, quando tem deslocamentos transitórios, né, deslocamentos dentro de um mesmo território nacional, no caso de um país. Vamos falar agora sobre migrações temporárias. Gente, o que são migrações temporárias? São o deslocamento dos indivíduos que eles saem do seu lugar de origem, vai para um outro local. Eles passam até dias, meses, até anos. Porém, eles sempre retornam para o seu local de origem. Então, se a pessoa vai fazer um curso em outro estado, fica lá um ano, quando acaba o curso, ela retorna para a sua cidade de origem. Então, ela fez o quê? Uma migração temporária. Temos também as migrações internacionais, quando as pessoas, os deslocamentos das pessoas, elas ultrapassam barreiras, ultrapassam fronteiras, né? Deixando o seu país de origem, tá bom? Então, assim, isso são denominadas migrações o quê? Internacionais, tá? E também temos as migrações permanentes, quando a pessoa sai do seu local de origem, vai para um outro local sem previsão de volta. Então, elas vão assim, vou ficar o tempo que eu quiser. Não tem a previsão de volta, não tem um tempo determinado nem pré-estipulado, tá bom? Vamos lá, questão 2. Pesquise na internet ou em jornais uma notícia atual sobre imigrantes que vieram para o Brasil. Depois copie a manchete e faça um resumo das principais informações apresentadas na notícia. É importante destacar em seu resumo quais foram os fatores que motivaram a migração. Gente, toda migração tem um fator atrativo e um fator repulsivo. Vamos supor, eu, professora Andressa, decidi morar nos Estados Unidos. Vou morar nos Estados Unidos porque eu acho que lá tem umas condições. É um exemplo, tá, gente?
tem condições e oportunidades melhores, lá a mão de obra é mais valorizada, lá o professor ganha mais. Então, assim, eu, Andressa, vou para os Estados Unidos. Um exemplo. E o que me motiva? Quais são os fatores atrativos? A mão de obra supervalorizada, a saúde, por exemplo, coisas que o Brasil não tem, tá? Aí o que acontece? Isso são fatores atrativos. Gente, é um exemplo. Eu não estou falando que o Brasil não tem saúde, que os Estados Unidos é melhor. Não é isso. É um exemplo que eu estou dando para vocês, tá bom? Vamos continuar o raciocínio. Isso são fatores que atrativos. Poxa, eu vou para os Estados Unidos porque lá a mão de obra é mais valorizada. Já existem pessoas que saem do Haiti, da Venezuela, vêm para o Brasil por quê? Porque falam assim, poxa, lá o Brasil a mão de obra é mais valorizada. Lá tem um hospital, lá tem médico, lá tem condições de vida melhores, lá tem região de estacionamento básico. Então, assim, o que se torna para a gente um fator repulsivo para sair do nosso país e procurar ser atraído por fatores atrativos em outros países, o nosso fator repulsivo é o fator atrativo de muitas pessoas de países inferiores que buscam melhorias de condições de vida no Brasil. Tá bom? Basicamente, você tem que falar sobre isso. Na questão 3, na atividade 3, da página 424, fala o seguinte. O texto e a fotografia abaixo retratam os efeitos da crise econômica da Venezuela em 2018 e os impactos causados em parte por sua população, provocando a migração de muitos venezuelanos para o estado de Roraima, no Brasil, tá? Letra A. De acordo com o texto e a fotografia, assinale qual dos fatores contribuiu para o início de uma crise migratória dos venezuelanos para o Brasil. Gente, qual dos fatores que mais contribuiu? Fatores atrativos ou fatores repulsivos? O que atraiu os venezuelanos na crise migratória foi fatores que eu não falei. Fatores o quê? Repulsivos. Então, os fatores repulsivos, tá? Letra B. Explica os motivos da crise migratória de venezuelanos que estão associados aos fatores que você assinalou na questão anterior. Quais são os fatores repulsivos, gente? Principalmente a crise econômica que o país vive, tá? É um dos fatores mais que tem mais acentuados, são os fatores repulsivos, é a crise econômica. Temos a questão do desemprego, da fome, que eles não têm trabalho lá. Então, eles buscam um local para se instalar, um emprego para ter o que comer. Então, assim, esses são os fatores repulsivos da região, do país deles, perdão. Questão 4. O texto da página 421 revela que os haitianos são destaques entre os imigrantes no mercado formal do Brasil. De acordo com o texto, quantos haitianos trabalhavam formalmente no nosso país em 2016? E que quantidade eles representavam no valor total desse tipo de trabalhador? Gente, em 2016, vamos lá. Em 2016, tinham em média 2.627 haitianos, tá bom? No mercado formal do Brasil, representando o quê, gente? Representando 22,53% do total. Então, assim, teve uma grande imigração dos haitianos no Brasil, tá? Agora, gente, sobre essa revisão, eu vou passar algumas questãozinhas para vocês se situarem. Então, assim, revisando lá no início, a gente viu isso em sala, não vou tão a fundo que vocês têm isso no caderno, tem explicação, eu expliquei sobre esse conteúdo. Então, vamos lá, gente, a diferença entre país populoso e povoado, você sabe a diferença sobre o que caracteriza o país populoso e o povoado, tá bom? Então, vamos lá, gente, um país populoso é o quê? Quando o número de habitantes é bastante elevado, tá bom? E um país povoado é quando o quê? Sobre a densidade demográfica, quando o número de a área e o número de habitantes ocorre após esse cálculo de divisão, ocorre uma superlotação, então ele se torna um país populoso e povoado. Porém, nem todo país populoso é povoado, tá bom? Temos também a questão do crescimento da população mundial, vocês fizeram um trabalho em relação a isso, tá? Vou dar uma pincelada por cima. Então, assim, quais são, porque tem até que da página até corrigir essa atividade com vocês, mas vamos recapitular. Da página 408. Os acontecimentos abaixo refletem uma importante mudança ocorrida entre os séculos XIX e o século XX. Verifique quais são esses acontecimentos e explique o que refletiu historicamente a população mundial, que é construção de rede de esgoto, tá bom? Distribuição de água tratada, ampliação e melhoria de coleta de resíduos sólidos,
melhoria de serviços de saúde, avanço da medicina e desenvolvimento de novos medicamentos. O que isso quer dizer, gente? A diminuição do quê? Da taxa de mortalidade. Depois dessas melhorias, as pessoas começaram a taxa de mortalidade diminuiu. Então não havia tantas mortes como anterior, quanto antigamente, tá? E o que significa a expressão explosão demográfica? A explosão demográfica, gente, ocorreu entre o período de 1950 a 1980, tá? Esse termo, ele se refere basicamente ao quê? Ao crescimento vertiginoso, o crescimento gigantesco, o crescimento como eu posso dizer, um alto crescimento de uma maneira muito rápida por causa de quê? Das melhorias que foram acontecendo, tanto em países desenvolvidos quanto em países subdesenvolvidos. Então, assim, a partir do momento das vacinas, a partir do momento das melhorias das condições sanitárias, a partir do momento das condições de saúde, melhorias de vida, houve o quê? Uma diminuição na taxa de mortalidade, onde teve o quê? Um crescimento, teve a superpopulação. Então, basicamente, falando demográfico, o momento que teve aquele crescimento vertiginoso, aquele crescimento rápido, em razão das melhorias que ocorreram naquele período. Questão 3. Quais fatores justificam a recente diminuição na taxa de natalidade dos países mais desenvolvidos nos países menos desenvolvidos? Gente, o aumento do custo de vida. Sempre eu falo isso, gente, o aumento do custo de vida, a criação dos filhos, o gasto com alimentação, com transporte, com escola. Então, isso foi o que? Gerando o quê? Foi gerando que as famílias não queriam mais ter tantos filhos, porque o gasto era grande. Então, por isso, as mulheres começaram a se prevenir com métodos contraceptivos, pílulas. Então, assim, o crescimento populacional teve uma lentidão, sabe? O crescimento acontece, tão pouca gente nascia, porém, as pessoas viviam mais por ter uma qualidade de vida. Tá bom? Por exemplo, aqui na página 409, fala aqui na questão 5 a diferença, gente, de população entre as crianças de Níger em 2017 e Japão em 2018. A diferença, as crianças aqui em Níger, ele é 100% das crianças basicamente. Já no Japão, a maioria populacional é de idosos, tá? Então, assim, esses controles populacionais de cada país, de cada região, que interferem naquele crescimento da população mundial. E para fechar, a gente não pode esquecer da questão dos fatores sobre a distribuição da população mundial, que são os fatores históricos, os fatores naturais e os fatores econômicos, tá bom, gente? Então, assim, tudo isso está explicadinho para vocês, já tiveram conhecimento do conteúdo. Vamos lá, vou revisar junto com vocês, gente, a última parte, que é na página 425. Vamos lá. De verde, gente, vamos lá. As técnicas, gente, são os conhecimentos e as habilidades que possibilitam a espécie humana produzir os instrumentos e os meios necessários para a sobrevivência ao longo da história. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão das técnicas que as pessoas conseguem sobreviver em ambientes inóspitos, que são ambientes que não é habitável, porque por causa das técnicas que elas desenvolveram, né? E ambientes muito ambientes muito específicos, onde não tem uma população grande e as pessoas conseguem sobreviver, tá? As invenções tecnológicas passaram a ser desenvolvidas e difundidas com mais rapidez a partir do século XXI. Com tecnologias sofisticadas, muitas atividades econômicas, gente, se lembra das atividades econômicas, que são os fluxos que está gerando ali, ficaram mais produtivas e dinâmicas, como as relacionadas a produtos eletrônicos, de robótica e de setor de serviços, tá bom? O aprimoramento das técnicas e o crescimento demográfico. Gente, lembra da densidade demográfica? Quando as pessoas as regiões populosas começaram a ficar muito povoadas, tá bom? Permitir a ocupação dos lugares mais inóspitos da Terra, como as zonas geladas e os polos, as zonas geladas dos polos e também as regiões áridas e quentes dos grandes desertos. Lembro que alguém perguntou na sala para mim, professora, mas tem algum lugar que as pessoas não descobriram? Eu falei, gente, eu acho que hoje em dia todo lugar já foi descoberto, todo lugar alguém já pisou. Então, assim, habitar é diferente, mas descoberto sim, tá bom? Vamos lá. Um país é considerado o quê? Populoso
quando o número total de seus habitantes é bastante elevado, tá bom? Já para classificar um país o quê? Povoado, é necessário calcular e analisar a distribuição que média da sua população por território. No decorrer do século XIX e no início do século XX, a taxa de crescimento que natural, gente, o crescimento natural da população se modificou, aumentando em consequência a redução da taxa de quê? De mortalidade. Lembra que eu falei sobre os métodos, sobre as pessoas, as melhorias de saúde, de vacina, o melhor saneamento, essas coisas que foram acontecendo foram o quê? Diminuindo a mortalidade da região do país, tá? E da manutenção de taxa de natalidade dos índices elevados, né? Com base no gráfico denominado pirâmide etária, que falamos aqui inicialmente, podemos visualizar as características da população como a quantidade de indivíduos por sexo, no caso feminino e masculino, e faixa etária, jovens, adultos e idosos, tá bom? Os deslocamentos que ocorrem no interior do território de um país são denominados o quê? Migrações internas. Lembra que eu falei, gente, é um território. Nesse território, é o território brasileiro. As pessoas migram do norte para o sul, para o sudeste, para o centro-oeste. Então, assim, essas migrações são migrações internas, tá bom? Já os deslocamentos que as pessoas ultrapassam as fronteiras políticas do seu país de origem são denominados o quê? Migrações internacionais, quando sai do seu país de origem, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, nossos plantões de dúvida. Eu vou passar umas questões para vocês resolverem e eu estou à disposição para sanar todas, tá bom? E então, um grande abraço, fiquem com Deus e até na próxima semana.